Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos, né, de mais uma entrevista hoje, último dia no mês de setembro, né? Amanhã já é outubro, o ano já está acabando, ainda bem, né? Espero que, né, 2022 sem corona, né? Se tudo der certo, né? Apesar da situação trágica do nosso país, às vezes tem que manter um pouco de otimismo. Então, né, estou aqui com a Graciane, ela também tem um canal, assim como o Mesa de Debates, também ela é professora, né, e a gente vai trocar uma ideia sobre o projeto dela, sobre discutir algumas políticas nacional, para ver como que ela está enxergando essa realidade. Então, Graciane, antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme. Olá, você que está aqui nos assistindo agora nessa entrevista. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou Graciane Volotão, sou professora supervisora nos municípios de São Gonçalo e também no município de Búzios. Atualmente eu estou permutada com a minha matrícula de Búzios em Itaboraí, como professora supervisora. Então, Guilherme, eu venho fazendo um trabalho nas redes sociais, como você falou, né? Como militante da educação, como militante também do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, no qual me filiei em 2020. Fui candidata também em 2020, aqui na minha cidade, que é São Gonçalo, sou moradora de São Gonçalo. E, na oportunidade, eu comecei fazendo uns trabalhos de entrevista, né, um pouquinho antes disso, através de um coletivo. Na verdade, foi em 2019. Um coletivo, inicialmente pensando um coletivo de educadores, mas que depois a gente tomou um corpo maior, né? E aí começou a ser moradores ou trabalhadores do município de São Gonçalo, no qual tem a intencionalidade de provocar políticas públicas, impulsionar, questionar as situações que ocorrem no município, e a partir daí, então, a gente vem fazendo um trabalho com essas lives que você comentou, né? Eu sou mãe, fiz o meu mestrado pela UERJ, né? Sou pedagoga, o que mais? É isso. Meio que deu uma introduzida aí no coletivo. Certo. E como que anda aí o canal seu? Se puder falar também o nome. Sim, sim. Então, Guilherme, só para poder dar uma organizada aí, que eu fui colocando um monte de informação, deixa eu pontuar. O coletivo Ela é um coletivo de pessoas do município de São Gonçalo, como eu falei, e apesar da sigla Ela, né, parecer ser alguma coisa ligado à questão do gênero feminino, tem uma intencionalidade, é o Ela no sentido de educação, liberdade para aprender. A base deste coletivo é freiriana, né? E depois também a gente acabou compondo aí como membro o coletivo, que é um movimento Revoada, um outro coletivo já mais específico de educadores do estado do Rio de Janeiro. Bem, com essas duas frentes, a gente faz, pelo canal do YouTube Graciane Volotão, 2 programas. O programa às segundas-feiras, que acontece às 20 horas, que quem lidera, né, quem convida, quem faz o trabalho é o coletivo Ela, que eu falei, especificamente do município de São Gonçalo. O coletivo Ela, então, faz o Conversa com Ela. Conversa com o coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender. E, geralmente, são pessoas da cidade, mas pode ser gente de fora da cidade também, com temáticas variadas. E às terças-feiras, também às 20 horas, a gente realiza no canal do YouTube Graciane Volotão e também no canal do Movimento Revoada, que é Movimento Revoada pelo YouTube, nós realizamos o programa Educação Libertadora em Diálogo. Esse programa também, com base em Paulo Freire, acontece às 20 horas, e aí a gente tem uma extensão mais voltada aí para os educadores, já que é um coletivo especificamente de educadores, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, você falou do Paulo Freire, né?
o Paulo Freire completou 100 anos, né? Se ele estivesse vivo, né? A pergunta que fica, né, que muitas pessoas falam sobre o Paulo Freire sem sequer ter lido, né, o Paulo Freire, ainda critica de boca cheia sem sequer conhecer o que o cara falou, né? Então a pergunta que fica, Graciane, quem é Paulo Freire, né? E qual foi a sua contribuição na educação? Paulo Freire foi um grande educador. Paulo Freire é o patrono da educação no nosso país. Deve ser respeitado na terra dele, né? Na terra natal, que é o nosso país, mas ele é muito respeitado fora do nosso país, diante dos escritos dele. Tem vários livros, a história, a trajetória, foi secretário de Educação, foi formador de opinião, foi uma pessoa pé no chão, né, como a gente diz, próximo às pessoas, chamava as pessoas para o aprendizado, para além da decodificação das letras, das sílabas, né? A proposta era a alfabetização, começa tudo, né? Não começa tudo, mas a partir de Angicos, a sua notoriedade ela se faz mais presente diante dos escritos, que foi o momento de alfabetizar as pessoas, como eu falei, para além da decodificação dos números e das letras, e então uma formação política. Ele falava, né, e ressoa até hoje nos nossos ouvidos e mentes, que a educação não é neutra, que a educação é um ato político, é um ato de amor, que a gente precisa conscientizar as pessoas de que a política ela faz parte da vida, não é a política partidária especificamente, mas a política das relações, a política de fazer as coisas acontecer, a política de articulação. As políticas, né? Hoje a gente entende assim. Então, Paulo Freire dizia, inclusive, que ele não queria ninguém seguindo ele, que ele não queria discípulos, né? Que só fizesse aquilo que ele fez. Ele queria ser reinventado. Era um homem magnífico, né? Foi uma pessoa de presença pedagógica, sem dúvida, que não pode jamais ser esquecido. Quando você fala que as pessoas atacam, Guilherme, é porque, assim como ele em vida foi atacado, porque ele estava conscientizando as pessoas, foi atacado e teve que ser... Opa, um barulho aí. E teve que ser exilado, né? Foi exilado, em vida ainda, né? Com a sua família, teve que sair do país. Também acontece agora esse mesmo episódio, porque existe de novo, a gente está vivendo, né, uma onda na qual a cultura do ódio sobressai a cultura do amor. E o Paulo Freire era contrário ao ódio, né? Ele entendia que a amorosidade, a aproximação, a tolerância, a afetividade, o respeito às diferenças, essas palavras, né? Palavras com uma força, com um poder enorme, elas estavam presentes na fala, estão presentes nos escritos de Paulo Freire, e elas se contrapõem a todo esse cenário que a gente se encontra atualmente, que é um cenário onde se estimula a arma, onde se estimula a matar as pessoas, onde as diferenças é algo que deve ser atacado. Então, com isso, né, onde não se tem consciência de classe, onde as pessoas acham que porque elas têm um carro, porque elas conseguem colocar seu filho numa escola particular, elas são elite, elas estão num apartamento onde tem uma certa conforto, então aquilo ali para elas já virou elite, elas já são, né, em outra classe, não se misturam com outras pessoas. Então, quando esse ciclo ele começa a acontecer novamente no país, obviamente o Paulo Freire vai ser atacado. Então, toda vez que a gente tiver o ataque a Paulo Freire, pode ver que, na verdade, a gente está com uma política reacionária, uma política fatalista, uma política negacionista, e a gente tem vivido uma política
além de tudo, fascista, genocida, né? Onde a gente tem aí um número de óbitos assustador envolvendo a Covid-19, a CPI da vacina. Então, o cenário realmente é um cenário que parece que Paulo Freire não consegue sentar à mesma mesa desse grupo, até porque é realmente totalmente contra a tudo isso que a gente está vendo ocorrer no nosso país, né? E o argumento, né, das pessoas que atacam, né, o Paulo Freire é que eles alegam que a educação é freiriana e por isso a educação estaria ruim, né? O que você tem a dizer sobre esse comentário? Eu queria muito que a educação fosse freiriana. Aliás, por isso estou nesse movimento de falar de Paulo Freire, de trazer Paulo Freire para as pessoas com mais aproximação, com diálogo, né? Quando a gente fala de perspectiva dialógica, de educar e ser educado no mesmo movimento. Eu gostaria muito que a educação, de fato, tivesse sido freiriana, porque se tivesse sido freiriana, a gente não teria hoje essa pessoa que está aí, infelizmente, ainda na cadeira presidencial, mas a gente espera retirá-lo em breve. Certo. E, Graciane, uma das discussões, né, que eu acho extremamente absurdas, né, que a extrema-direita tenta colocar dentro das escolas é o chamado escola sem partido, né? Eu queria que você comentasse um pouco em relação a esse projeto. Então, é um projeto que vem sendo desenhado há algum tempo, é um projeto que tem algumas leis, né, que vão passando pelas câmaras legislativas, que vão tentando, através de discursos, fazer com que as pessoas achem que isso é bacana. A gente está numa era de guerra de narrativas, a gente está disputando narrativas, né? E a questão da escola sem partido parece realmente algo, quando você lê assim, escola sem partido, claro, ninguém quer partidos na escola. Só que quando se fala isso, na verdade, se vem com toda uma projeção de controle da autonomia das pessoas, né? Da autonomia dos professores, dos educadores, inclusive das crianças, né? Não existe escola sem partido numa perspectiva de um partido só, porque se você acha que você pode falar de determinada coisa porque está ligada à extrema-direita e não pode falar de outras coisas que estão ligadas talvez ao centro, talvez à esquerda, você está direcionando para um partido. Então, quando a gente faz uma leitura de um projeto e de iniciativas como essa questão, como é pregado, como é a narrativa do Escola Sem Partido, você consegue compreender que o que está proposto é a escola de um único partido, é a escola da mordaça, é a escola onde não se pode falar nada diferente daquilo que está na cartilha, daquilo que está descrito. É o que acontecia na ditadura e é o que vem acontecendo agora, de vigiar o professor, de vigiar as falas das pessoas que estão ali, e se por acaso destoar, discordar do governo que está atualmente, essa pessoa é de esquerda, essa pessoa é comunista, essa pessoa é socialista, essa pessoa come criancinha, qualquer coisa do tipo assim. Então, por isso que o coletivo que eu falei inicialmente, educação, liberdade para aprender. A gente precisa de liberdade para aprender, a gente precisa escolher o que a gente quer, cada indivíduo precisa escolher. E para escolher, precisa ter uma bandeja de oportunidades. Se não tiver uma bandeja de oportunidades, de falas, não se escolhe, se é adestrado. Então, a gente é contra a escola sem partido, porque é a escola da mordaça. Ô, Graciane, eu também fui professor por algum tempo na rede estadual de São Paulo, e tinha uma coisa que me chamava atenção, que me incomodava muito, sabe? Era o famoso caderno do aluno, né? O famoso caderno do aluno, se eu pudesse
né, colocar um termo é horroroso para não falar algo pior, sabe? Que é um negócio que eu fui professor de sociologia, né? É um negócio que você não reflete, né? Que você não pensa, que você não leva o aluno a refletir e a questionar, né? Tanto é que tinha uma pergunta, né? É, no que eu lembro muito bem, que era tinha uma foto das Tireta Já, perguntava que manifestação era essa e embaixo tinha a resposta. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse método, como que o Estado, e acho que não é somente o Estado, utiliza, né, para educar matérias mais críticas, como sociologia, história, geografia política. Então, quando você fala isso, Guilherme, me vem várias coisas à mente. Uma é o que a gente está vivendo agora, que é a imposição de uma base nacional comum curricular. Como você falou, antes da Base Nacional Comum Curricular, já existiam alguns cadernos, alguns livros e que direcionavam. Aliás, a gente veio aí com uma luta histórica onde a gente combate a questão dos livros didáticos que direcionam. Então, eu não sei se você lembra de alguns debates no sentido, ouviu falar de alguns debates no sentido de que as pessoas, por exemplo, as gravuras dos livros didáticos eram gravuras de pessoas brancas, o índio era sempre Eita, não vai falar, não vou sair. Estereotipado. Isso, quase não sai. Estereotipado. Saiu. Então, assim, essas características que eram características bem elitistas, né? Onde não existiam pessoas diferentes. Então, houve um movimento para poder inserir um livro didático que retratasse um pouco mais a população, as características dos povos, e com isso também a história com um caráter um pouco mais científico e verdadeiro, porque existe, né, a história foi passando ao longo do tempo com algumas imagens pré-definidas e trabalhadas daquela maneira. Então, as histórias foram, como é que fala? Foram apurando e foram mostrando, os livros didáticos tinham que começar a mostrar outros lados de uma mesma linha, né, de uma mesma história. Enfim, houve esse movimento, mas esse movimento no qual a gente teve aí, por exemplo, o programa de livros didáticos que foram lançados nos governos petistas, e a gente teve aí a oportunidade de ter vários livros de várias editoras para poder oferecer às crianças e adolescentes algo que pudesse dar um pouquinho mais de apoio. Mas sempre se combateu na sala de aula, sempre se disse, tá? E quando o Estado, os governos, os textos políticos diziam algo diferente disso, a gente combatia enquanto educadores. Por isso a gente precisa ter autonomia, de que o livro didático não deve ser seguido à risca, como às vezes é feito, muitas vezes, né? Realizado por escolas particulares, por exemplo, né? Se você é professor de uma escola particular, você deve seguir aquele livro à risca, não pode sair, tem que terminar o livro todo, porque afinal os pais estão pagando, né? E tem que consumir todo aquele livro. Isso é algo que a gente precisa, historicamente, enquanto educadores, pensantes, reflexivos, críticos, a gente veio combatendo. Só que hoje a gente tem um cenário que ainda se agrava, porque além do livro didático, existe uma base que ela limita, uma base nacional comum curricular, que ela vem limitando e enxugando o trabalho dos professores, e os livros didáticos vão se adequando a esta realidade com treinamento para as provas, avaliações externas. Então, a base comum curricular, Base Nacional Comum Curricular,
ela vem direcionando o trabalho, não só dos livreiros, das editoras, como também dos professores, e, consequentemente, vem treinando as pessoas através de siglas e de códigos para as avaliações externas. Então, aí a gente tem uma política severa de adestramento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Outra coisa que me passa a cabeça quando você fala sobre isso, você falou que você lecionava a questão da sociologia, é também a retirada dessas disciplinas da grade, né? E as tentativas, por exemplo, de retorno de disciplinas como OSB, organização, como é que é? Tinha outra também, que eu esqueci o nome. Organização Agora, Moral e Cívica. Moral e Cívica, então, que são disciplinas com marca da ditadura, né? Que foram forjadas lá, nasceram lá na ditadura, e que se pretende aí retornar com essa política para dentro das escolas. E com isso a retirada de tempos, inclusive, de história, geografia, sociologia, filosofia, que são disciplinas que têm uma liberdade maior, que deveria, pelo menos, ter uma liberdade maior de fazer as pessoas refletirem sobre o contexto social, contexto econômico, contexto geográfico, territorial e outras questões mais. Então, as diferenças e tudo mais. Então, a gente vem, né, num cenário bem radicalizado das relações e a gente precisa estar consciente disso e resistir a esse tempo para que a gente não regrida a tal ponto como se tem aí planejado nas políticas educacionais. Graciane, a reforma do ensino médio, né, que está sendo proposta, pelo menos aqui no estado de São Paulo, acho que em outros estados também está ligado a essa questão? Sim, sim. A reforma do ensino médio é uma reforma nacional, então automaticamente ela afeta os estados, municípios, né, que mantêm o ensino médio. Por exemplo, como eu falei, eu sou professora supervisora em Búzios, e lá a gente tem uma escola que é mantida, de ensino médio, que é mantida pelo governo municipal. Geralmente não é regra, né? Por causa da legislação LDB, a gente tem a mudança para que a competência seja dos estados. Mas lá, por exemplo, tem. Então, ela invade por uma reforma nacional, por uma conjuntura nacional, ela invade os territórios, tanto municipais quanto estaduais. Essa reforma ela é totalmente excludente, ela precisa ser combatida também, ela precisa ser observada. Algumas pessoas entendem assim, poxa, bacana, a pessoa vai poder escolher, né? O que vai fazer, o aluno vai poder escolher o que vai fazer. Só que ela é totalmente excludente, porque a gente não tem estrutura, né? E mesmo que tivéssemos, a gente não teria a amplitude que é necessária para essa formação da educação básica. Automaticamente, uma escola, por exemplo, de grande porte não, minto, uma escola para uma elite, né? Uma classe mais média alta ou alta, ela vai ter o itinerário oferecido, ou deveria, né? Ter um itinerário oferecido com uma maior amplitude. As escolas públicas elas não vão ter isso, elas vão ter aqueles itinerários já dedicados para a massa, para o trabalho emergencial, para poder colocar logo essas pessoas dentro do mercado de trabalho, e mercado de trabalho precarizado, mercado de trabalho no qual as pessoas só precisam executar as atividades que são demandadas de um determinado opressor, patrão. Então, a gente precisa estar alerta, estar atento, né? Que formação de cidadão e cidadã a gente deseja. Esse é um projeto de nação, é um projeto perigoso e que a gente não imaginou que ia regredir tanto em pleno 2021, né? Infelizmente. Ô, Graciane, outra coisa que também, né, me chamou muita atenção na época que eu era professor, né, era a relação aluno, relação estudante e escola, né? Em muitas escolas que eu passei, essa relação era bastante complicada. Parecia que,
né, os alunos não gostavam de estar na escola, né? Aí você cria aquele certo estigma do aluno, que o culpado é o aluno, que o aluno não quer aprender, que o aluno é aquilo, né? O aluno é aquilo outro. Aquela conversa senso comum que, infelizmente, a gente escuta muito na sala dos professores. Né? Eu queria perguntar para você o seguinte, na sua avaliação, né? Inclusive, se me permite contar um caso aqui, né, que de uma coordenadora, que eu não vou citar o nome, muito menos citar o nome da escola, é, que todo dia às 7 horas da manhã, né, ela passava gritando com os alunos, assim, segunda-feira, mandando os alunos ir todo mundo para a sala, né? E aquilo parecia que ia virar um barril de pólvora, porque os alunos percebi que os alunos, né, não se sentiam bem naquele espaço. E aí eu te pergunto, por quê? Então, é uma boa pergunta, né? Claro que a gente não tem como a gente fazer uma análise tão fria e tão padronizada de algo como você apresenta, né? Existem vários fatores que envolvem aí essa questão de relação professor-aluno, escola, aluno, professor, escola, né? Quando a gente está no espaço escolar, a gente lida com diversidade, pessoas vindo de criações diferentes, de formações diferentes, concepções de vida diferentes, reações diferentes, individualidade. Então, não dá para a gente colocar tudo num formato só, né, e definir que todos são daquele jeito, né, ou que acontece por essas causas. Agora, a gente pode presumir algumas coisas que já estão aí na literatura sendo apontada há bastante tempo. A gente tem uma escola ainda, apesar do processo de universalização, ainda muito excludente. Uma escola que é preparada para a elite, que não aceita outras culturas, é uma escola que ainda, né, e com esses documentos se afirma mais, infelizmente, mas uma escola onde a gente segue o nosso colonizador e não o povo, né? E não as pessoas. Por isso Paulo Freire é tão importante, porque Paulo Freire falava da importância de ter as pessoas nessa relação dialética, na relação de respeito pelo que as pessoas estão, pela cultura que as pessoas estão, pelo que elas trazem de tradição, de, de história, de vida, né, de processo histórico de vida. E quando as pessoas não são respeitadas, quando é imposto algo a elas, a reação é uma reação. Alguns não reagem, alguns se acomodam, mas existem aqueles que reagem, aqueles que entendem que aquela cultura deles é uma cultura que deve ser colocada no jogo das relações. Então, a gente tem aí um formato de escola ainda com todos os indícios da ditadura, uma escola disciplinadora, uma escola na qual a gente coloca nos projetos políticos pedagógicos textos do tipo, igual, por exemplo, a inicial da BNCC, né? Autonomia, liberdade, criticidade, mas na hora que o aluno vem falar alguma coisa na qual você entende que ele não compete a ele opinar, por exemplo, o tempo do recreio, ou a forma como o professor determinado falou, ou uma reivindicação de alguma coisa que ele gostaria que tivesse na escola, isso tudo é visto como um aluno perturbador, né? Um aluno que, de alguma maneira, não é aquele aluno ideal que fica sentado numa cadeira às 4 horas, copiando tudo que o professor passa, fazendo todas as atividades sem questionar, sem se posicionar, né? Sem discordar de alguma postura que o professor, que algum colega faça, ele foge do aluno ideal. E isso causa desequilíbrio nas relações. Então, quando a escola ela já permite
um diálogo, uma autonomia maior para esses alunos. Não está afim, não faz, depois volta, tem compromisso, responsabilidade, tem todo um trabalho, dá sentido àquilo que está sendo ensinado. Aí a gente tem outra condução, né? Costuma ter outra condução. Mas para isso a gente precisa também amadurecer, assim como a gente precisa amadurecer em relação à democracia. É muito bonita, a palavra muito bonita, muito bem dita, mas olha, a consequência aí de uma democracia mal conduzida é o que a gente tem hoje no governo federal. Sim, e dentro do seu local de trabalho, né, como que essa discussão se encaixa? Como que você avalia, né, a situação educacional do Rio de Janeiro? Bem, vamos lá. São várias questões aí, né, que você me coloca. Deixa eu ver só se eu coloco aqui uma luzinha para ver se melhora. Está achando escuro, não? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? É. Pensei em colocar aqui, deixa eu ver se melhora um pouquinho, só que para mim eu estou achando escuro. Ih, mas está muito fraquinha a luz. Não vai adiantar, não. Está descarregado. Vamos lá. Então, o estado do Rio de Janeiro, acredito que não seja muito diferente aí de São Paulo, né? Eu passei por várias prefeituras, né? Aqui no estado, né? Eu, antes de estar em São Gonçalo, eu estava em Maricá. Então, eu tive um período atuando em Maricá, tive um período atuando, estou ainda em São Gonçalo, mas tive um período atuando em São João da Barra, Búzios e agora Itaboraí. Quer dizer, eu já passei por municípios diferentes aqui, aqui no estado do Rio de Janeiro. Qualquer lugar que eu entre, qualquer lugar desses, e também fui em outros lugares para dar palestra, para fazer atividades, o diálogo dos educadores, ele se aproxima muito, porque o que acontece em São Paulo acontece aqui no Rio de Janeiro, o que acontece em São João da Barra, o que acontece em São Gonçalo, então pode ter uma diferença ou outra, obviamente, mas pelo menos a fala e o entendimento, eles se aproximam demais do contexto. Então, assim, a gente tem, como eu falei, a gente tem algumas políticas atravessando, né, as gestões educacionais. O trabalho, no qual eu estou agora permutada, é um trabalho de gestão, a gente acaba atuando muito com a gestão educacional e essas questões, por exemplo, como eu falei, de avaliação, de políticas, políticas de trabalho, de gestão, de accountability, de prestação de contas, política de busca ativa, todas essas políticas de financiamento, todas essas políticas, elas acabam passando pela gente ali, né, pela equipe de supervisão. Então, a gente começa a perceber o quanto os discursos, por exemplo, de qualidade, direcionam a fala e as posturas dos profissionais que estão envolvidos com a educação. Então, quando você me pergunta o que eu posso, né, qual é o meu trabalho, né, o que meu trabalho tem a ver com isso, é nesse sentido, né, da gente ter a percepção do que vem acontecendo ao longo do tempo das tentativas de direcionamento das ações. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão democrática, que tinha fortalecimento de conselhos, fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, de conselhos escolares, tudo isso parece que ficou um pouco no passado. Não era fácil antes de executar, mas agora tem sido mais difícil ainda de executar. A comunidade, ela não é benquista pelos educadores, não é via, né? não é regra, né? Eu estou falando muito mais numa perspectiva de como está sendo desenhado atualmente a política, no sentido de que não é importante a participação dos pais, ou quando é importante para
discriminar, marginalizar ou excluir um professor porque está tomando a postura na qual entende-se que é uma postura errada numa perspectiva de polarização da política. Então, é isso, né? Agora, fora isso, a minha militância é o que eu tenho feito aí diante desse cenário de estar falando para as pessoas, de estar fazendo os programas, de estar conversando, chamando todo mundo para dialogar, mesmo aqueles que têm uma perspectiva diferenciada da nossa, vamos ouvir, vamos dialogar e vamos tentar aí achar pontos comuns, porque independente de estar no lado A, lado B, lado C, a intenção, queremos crer, né, é a melhor, né, de uma população saudável, de uma população feliz, de uma população educada. Então, vamos tentar achar os pontos comuns aí para poder a gente dialogar. Certo. Uma das coisas que o canal trabalhou em relação à questão da educação durante esse período começando 2020, mas reforçando bastante, né, 2021, foi a questão do retorno às escolas em plena pandemia, né? E a gente entrevistamos professores, né? A gente entrevistou o deputado, o Carlos Gianazzi, né? Professores universitários, para a gente tratar um pouco desse tema, né? Como que foi aí o retorno inseguro aí no Rio de Janeiro? Como que você vê essa questão? Inseguro, você já falou a palavra, o retorno foi inseguro. Como eu já falei, eu, nesse momento, estou no município de São Gonçalo, porque sou moradora daqui, e também sou servidora de São Gonçalo. Búzios demorou um pouquinho mais, Itaboraí também demorou um pouquinho mais. Búzios foi só agora que retornou, né? E olha que Búzios tem 20 e poucas escolas, 22, 23 escolas, é um município menorzinho. Já Itaboraí, 96 escolas, 92, 96, se eu não estiver enganado. Então, voltou em maio, a princípio com a maioria dos professores, ou então com uma perspectiva de que a maioria dos professores estavam vacinados com a primeira dose. São Gonçalo não. São Gonçalo retornou em 8 de março, com os professores presencial, sem nenhuma previsão de vacinação para a comunidade escolar. Foi um grande pesadelo. Nós perdemos muitos. Merendeira, inspetor, professor, infelizmente foram embora aí com a Covid-19. Ainda estão, né? Só que aí agora a gente está num cenário diferente, a gente está com a vacinação, já chegou a 12 anos aqui no município, então já deu uma equilibrada, mas ainda tem muita gente contaminada, vira e mexe, tem escolas que são necessárias fechar, mas foi muito difícil, muito difícil. Fora que esses protocolos, eles são quase impossíveis de serem seguidos no cenário que a gente tem de educação brasileira, né, e de educação municipal, por exemplo, da qual é o local onde eu falo com mais proximidade. Porém, como professora supervisora educacional, eu também faço visita em escolas privadas, né, escolas particulares, especificamente de educação infantil, que é a competência do município fiscalizar, monitorar. E o cenário também na rede privada não é nada favorável para seguir qualquer desses protocolos que são desenhados aí nos retornos às aulas, né? Salas mal ventiladas, sem janelas, espaços pequenos, salas que são uma interligada à outra, espaços, a quantidade de alunos sempre superior à quantidade do espaço. Tem, claro, que o retorno vai acontecer tal percentual, porque a bandeira está X, Y, Z. Só que isso não é colocado em prática em todas as escolas. E, diga-se de passagem, que tivemos muitas escolas nas quais os alunos não estavam frequentando presencial. As próprias famílias
tinham mais consciência do que a gestão pública. As próprias famílias não estavam enviando seus filhos com medo de pegar o vírus, né? De levar para o professor ou de levar para casa. Então, a gente teve muitas escolas que tinham aí um número baixíssimo ou até não tinham alunos optando pelo presencial. Depois que a vacinação começou a avançar mais e que a bandeira começou a ficar um pouquinho mais estável, que a gente tem visto um movimento maior dentro das escolas, né? Apesar da falta de segurança alimentar, que as pessoas estavam e estão ainda, né? O município está com baixíssima geração de renda, muita gente desempregada, muita gente morando em situação de rua, né? A gente tem visto famílias inteiras na rua. Eu moro numa área central, que é Alcântara, aqui em São Gonçalo, e ao descer no meu prédio aqui, eu vejo na frente dos bancos, né, que fica mais iluminado e tudo mais, famílias inteiras. E a gente voltou a ver um cenário deprimente, que além das crianças na rua vendendo bala e essas coisas, a gente ainda tem as pessoas catando lixo, algo que a gente não via há alguns anos. Então, tem sido bem complicado o cenário por aqui. Então, com isso, a segurança alimentar não foi também tratada como deveria. Então, muitas crianças dependem da alimentação da escola e ficaram com as escolas de 2020 e 2021 sem alimentação, assim, inicialmente propuseram entrega de um kit de baixíssima qualidade, sem valor nutricional, apenas dizendo ser para um aluno, né, para o aluno apenas, não para toda a família. Existe um projeto de lei que tentou aí fazer com que tivesse renda para poder, fundo, né, um fundo destinado para poder dar alimentação para toda a família de uma criança que estivesse matriculada, mas não foi para frente. E aí o tempo foi passando e as pessoas foram ficando com fome, foram tendo que se virar como podiam, com igrejas, com associações, com coletivos, com movimentos sociais que estavam doando, pessoas caridosas, né, que entendem ser importante cuidar do outro, e aí foi dessa maneira que foi sobrevivendo. Uma outra coisa que é importante colocar, Guilherme, é que também houve o corte em 2020 das dobras. A gente tem um salário muito baixo em São Gonçalo, por exemplo, e com o corte das dobras, algumas mulheres, mães de família, professores, tiveram aí a sua renda uma queda significativa, na qual elas não estavam esperando, obviamente ninguém estava esperando fechar as escolas a partir do dia 16 de março, de repente, e aí essas mulheres precisaram, inclusive, da ajuda do sindicato de professores, de profissionais, perdão, da educação, que tiveram que fazer arrecadação de alimento para poder ajudar essas mães a alimentarem seus filhos e também se alimentarem durante o período da pandemia. Então, a insegurança alimentar também afetou as professoras do nosso município. Certo. Você citou aqui em relação à questão, né, do que os pais tinham mais consciência, né, do que o poder público. Mas o que eu pude perceber também, Graciane, existia aquela preocupação, né, de que o meu filho não estava aprendendo e com isso deveria voltar às aulas para o aluno, para o estudante voltar a aprender, né? Essa colocação eu particularmente eu acho complicada, mas tem uma preocupação que eu acho que a gente precisaria dialogar, que é em relação à questão, né, da aprendizagem do filho, né? Como que o pai se preocupa se o filho como tá o desenvolvimento do aluno na escola. Como que você enxerga essa questão, né? Como recuperar esse tempo de pandemia perdido? Então, são questões diferentes. Realmente, de fato, existiu o público, né, que cada um tem uma visão do mesmo ponto. Existia um grupo de pessoas de uma situação um pouco diferenciada,
que brigavam pelo retorno às aulas, entendendo que os seus filhos estavam sendo prejudicados e tudo mais. Existiam aqueles que brigavam por retorno às aulas porque precisavam que seus filhos fossem alimentados, e existiam aqueles que entendiam que não era a hora de retornar e que aceitavam as medidas de segurança propostas pela escola, com alguns mecanismos de interação com os alunos. Bem, no município também não houve nenhuma política de plataforma digital, distribuição de qualquer equipamento que pudesse dar a essas pessoas acesso. Nós temos um território grande, né? O nosso território de São Gonçalo é um território grande, uma população de 1.100.000 habitantes, com muito precária a questão da internet, né? Eu falo, como eu coloquei para vocês, eu falo de uma região central, mas dependendo da posição que a pessoa esteja, né, do local na cidade que a pessoa esteja, ela não tem acesso à internet, ela tem dificuldade, ou ela tem que pagar para a milícia o acesso à internet, ou ela tem o acesso à internet, mas a qualquer momento chega lá o pessoal da determinada facção e retiram os fios, roubam os fios para poder vender, e aí danificam, roubam fios da elétrica, né? E acabam danificando os fios da internet. Então, assim, é um cenário bem complicado para que as pessoas tenham acesso por exemplo, à internet. Os professores, apesar de tudo, tentaram, né, de todas as formas, pelo Meet, pelo Google Classroom, pelo YouTube, pelo WhatsApp, porque as famílias tinham um pouco mais de acesso ao WhatsApp. Inclusive, a gente fez uma pesquisa pela UERJ daqui, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem um campus aqui em São Gonçalo. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, pesquisação pedagógica, é o grupo coletivo investigador, e nós fizemos um levantamento para saber qual era o mecanismo que o professor estava fazendo em 2020 para poder ter interação com os alunos. E o mecanismo que eles mais apresentaram facilidade de ter acesso e interação com os alunos foi o WhatsApp, porque o WhatsApp é um aplicativo de fácil instalação, leve, de mensagem, que recebe vídeo e tudo mais, e ainda tem alguns pacotes, né, que você coloca o crédito e ainda fica usando o WhatsApp mesmo quando você não tem mais o crédito naquele aparelho. Então, as pessoas tinham um pouco mais de acesso à questão do WhatsApp. Então, o WhatsApp foi um recurso muito utilizado pelos professores. Bem, mesmo assim, obviamente, não deu para atingir todo mundo. Outro recurso que foi utilizado foram as apostilas, na qual eu entendo que não existe educação básica por módulo, por apostilamento, então critico veementemente essa prática, porque é a mesma condução, por exemplo, de um livro, quer dizer, você entende que todo mundo é autodidata, né? Vai pegar aquele material, vai ler, vai fazer, e não precisa do recurso do professor, não precisa do professor interagindo ali, mediando aquele aprendizado. Não é assim, a gente sabe que não é assim, principalmente na educação básica, né? Depois que passa a educação básica, pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de autonomia. Então, a parceria escola-família foi fundamental nesse momento. Então, as escolas que tiveram maior sucesso, ou as turmas, as crianças que tiveram maior sucesso, foram aquelas que as famílias conseguiram dialogar, conseguiram se aproximar dos professores. Eu também fiz pelo canal muitas lives, inclusive com famílias, com as mães, né, falando das dificuldades que estava sendo administrar o próprio trabalho, administrar o trabalho de casa e ainda as tarefas de casa dos filhos e as aulas que estavam acontecendo virtual. Agora, nesse cenário todo, em 2021, que não se repetiu ao longo de todo esse tempo, a gente não tem um cenário diferente, continua sem plataforma, continua sem acesso à internet, continua com apostilamento e tudo mais,
eu volto ao que eu apresentei, inclusive, como professora supervisora no município, dizendo que era importante ter formação para os professores nesse período de pandemia, recurso tecnológico para os professores, verba para poder manutenção desse recurso tecnológico para os alunos, que não houve nenhum investimento nesse sentido, e também a questão do reforço escolar, né? Tempo para reforço escolar. Hoje eu venho dizendo da importância da reorientação da aprendizagem que a gente vai precisar fazer com esses alunos conforme eles vão retornando, conforme as coisas vão acontecendo. Mais importante do que conteúdo é a gente sobreviver e ensinar coisas básicas, como lavar as mãos, como usar máscara, usar álcool em gel, cuidar do outro, ter respeito pelo outro, respeitar a ciência, entender que a ciência evoluiu ao ponto de conseguir, sim, trazer uma vacina que solucionasse o problema. Então, é importante todo mundo estar vacinado. Então, são conteúdos de extrema importância para esse momento, além de cuidado com o meio ambiente, porque isso é consequência do maltratamento que estamos dando às florestas, a água, ao consumo da água, ao consumo energético e aos animais e toda a nossa fauna, flora e tudo que a gente entende aí de ecossistema. Então, isso eu acho que é o conteúdo mais importante a ser aprendido nesse momento por todos e todas e todes. Você falou da questão do apostilamento, agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Qual que seria, então, o método ideal para você? Então, o apostilamento, ele não é algo que nos aproxima, é algo que nos distancia, nos coloca como fazedores de papel e as crianças cumpridoras de papel, então, os adolescentes. Então, eu penso que o que é isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, dialogando. A gente precisa de ter mecanismos de chegar próximo ao aluno como se estivéssemos presencial. Não era assim? Se a gente estivesse presencial, a gente não estaria próximo ao aluno, conversando, tirando dúvidas, perguntando, criticando, considerando. Assim que a gente faz educação na forma presencial. Se a gente foi afastado pela questão do isolamento, da necessidade do isolamento, o que a gente deveria estar utilizando era a tecnologia para chegar nessas pessoas. Então, o investimento à tecnologia era que deveria acontecer, que ainda deve acontecer, para que a gente pudesse chegar. Não é o suficiente. A gente precisa estar próximo das pessoas. Mas no cenário que a gente se encontrava, era a melhor forma de atuação. E ainda é a melhor forma de atuação em alguns lugares, em algumas condições, né? Pessoas que têm dificuldade de uso de máscara, pessoas que ainda não foram vacinadas, pessoas que estão contaminadas, então, que precisam ainda ter o acesso, que precisam estar, apesar de estarem contaminados, precisam estar com acesso à escola, as pessoas que estão hospitalizadas e tudo mais. Tudo isso pode ser mediado pela tecnologia. Agora, para isso, a gente tem que dar a tecnologia, tem que oferecer a tecnologia para essas pessoas. Sim. E agora vamos prosseguir a nossa conversa aqui, chegar na parte final aqui, né? Conforme a gente havia estabelecido, né? Como que você vê o nosso cenário político, a nossa situação que a gente se encontra no Brasil? Então, já falei um pouco, né, ao longo da conversa aqui, um pouco sobre o cenário, como eu encaro o cenário. É um cenário ruim, um cenário que a gente precisa resistir, cuidar uns dos outros nesse momento, com empatia, com amorosidade, como Paulo Freire dizia, tolerância, mas, principalmente, entender que existe um projeto político vigente
que precisa sair da nossa pauta. Um projeto no qual nos desqualifica como população, nos coloca submetidos a um cenário de morte, a um cenário de ódio, a um cenário que vem nos diminuindo enquanto seres humanos, inclusive, né? Então, a gente precisa sair disso e voltar a reconstruir o nosso país, voltar ao desenvolvimento, voltar ao emprego, voltar ao trabalho, voltar a uma perspectiva de sociedade mais justa, mais equânime, mais democrática, respeitosa. Então, eu penso que a gente precisa agora mirar no erro que nós cometemos, apesar de não ter feito o meu voto à pessoa e ter falado por diversas vezes, não votem, ele não e outras coisas mais, mas a gente entende que, enquanto nação, nós colocamos essa criatura aí na presidência da República e todos os que estão com ele. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas do quanto ruim tem sido este governo e a necessidade dele ser retirado o mais rápido possível, antes que cause ainda mais dano. Porque qualquer pessoa que seja o sucessor dessa faixa presidencial, né, da cadeira no comando do nosso país, vai ter muita dificuldade para reconstruir, porque destruiu foi muita coisa. Sim, e como que você está encarando o dia 2 de outubro, né, com esse dia de manifestação? Povo na rua, vamos embora, todo mundo para a rua. Bolsonaro tem que cair, o povo tem que ir para a rua, tem que dizer o que é uma manifestação de verdade, uma manifestação não comprada, como foi a manifestação do dia 7 de setembro, uma manifestação na qual o povo diga de fato a importância da soberania nacional, da não privatização das nossas empresas estatais, do respeito, da tolerância, da amorosidade, de um país livre de todo preconceito e toda política de morte que este governo veio colocando. Então, a gente precisa ir para a rua, sim, a gente precisa dizer que a gente não quer comer osso, a gente quer comer carne, a gente quer comer decente, a gente quer dignidade, a gente quer trabalho, não quer precarização, não quer trabalho escravo, não quer carteira verde e amarela, a gente quer dignidade para o nosso povo, a gente quer ser livre para escolher e ser livre para entrar na universidade, para fazer a nossa formação, seja qual a nossa cultura, cor, raça, ideologia, gênero, qualquer uma dessas perspectivas, que a gente tenha acesso à universidade pública e acesso ao sistema de saúde público, porque a gente já viu que tudo que é privado não tem dado muito certo ao longo desse tempo. Então, acho que é isso aí, Graciane, né? Estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero agradecer aí por você ter aceitado o convite, né? Gostei bastante aí do nosso papo, né? E passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Eu quero agradecer novamente, Guilherme, a sua chamada aí para a gente conversar aqui nesse diálogo, nessa entrevista. Espero que eu tenha contemplado a expectativa e agradecer ao coletivo Elo, Educação e Liberdade para Aprender, aqui de São Gonçalo, e também ao movimento Revoada, por estar aí permitindo que eu fale sobre esses movimentos e que eu faça os programas no nosso canal, que é o canal do YouTube Graciane Volotão. Obrigada, Guilherme, mais uma vez. Sucesso para você. Força na luta, companheiro. Então é isso aí, né? Força na luta, companheira. Então, agradecendo mais uma vez a Graciane, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal,
né? Também se inscreva no canal da Graciane, né? Graciane Violotão, né? Volotão. Volotão, olha só eu errando o Isso. nome. Então, Eu também. se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, se inscreva no canal da Graciane também, comentem, né, esse vídeo, né, curta no YouTube, né, compartilhe nas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e também siga a gente no Instagram, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fique atento à nossa programação e fui!